Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para nossa meditação. Nesta oportunidade, lendo na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 1 a 10. Assim está escrito: Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre a igreja de Tessalônica como um referencial para os nossos dias. Nós observamos dentro deste primeiro capítulo de Tessalonicenses, quando Paulo envia esta carta, e já nestes versos ele começa a discorrer sobre vários pontos positivos que aconteceram no estabelecimento da igreja na cidade de Tessalônica, a maneira como as pessoas chegaram a Cristo, como o evangelho foi anunciado a eles de maneira geral e o que provocou o resultado, o que provocou o evangelho como resultado na vida de cada um dos cidadãos de Tessalônica. Então nós observamos aqui, pontuado dentro desses versículos, alguns pontos que podemos tomar como referencial da igreja à época da sua existência, a igreja física, local de Tessalônica, olhando para os nossos dias deste século 21, denominado de pós-modernidade, onde estamos vivendo e também aonde a igreja está inserida neste contexto. E o que podemos ver em Tessalônica e comparar com a igreja dos nossos dias, o que está listado aqui e o que falta estar enquadrado, porque isto tornou-se um modelo, um referencial, algo que podemos
olhar e observar e fazer o comparativo dos nossos dias para observar aonde estamos caminhando pela mesma estrada e aonde estamos caminhando por atalhos. E o que fazer para não sair por atalhos, mas manter-se na estrada que foi pavimentada com a experiência, com os fundamentos e com a aprovação de Deus naquela que se tornou um referencial. Então, a igreja de Tessalônica, um referencial para os nossos dias. Nós começamos vendo aqui no primeiro versículo, quando Paulo está escrevendo, Paulo, Silvano e Timóteo, que trabalhavam juntos no mesmo propósito, no mesmo intuito, eram companheiros na obra do Senhor, nenhum deles trabalhava contra o outro, mas eles trabalhavam em unidade, em harmonia, sempre procurando o bem comum da obra de Deus e para que a propagação do Evangelho se mostrasse eficiente naquele povo. Então nós encontramos ele dizendo que Paulo, Silvano e Timóteo estava agora escrevendo uma carta, já depois do caso passado, àquela igreja que foi instituída e que estava perseverando no seu propósito para a finalidade com a qual Deus permitiu que ela fosse edificada na cidade de Tessalônica, e agora eles então começam a trazer à lembrança as características que observaram naquela igreja. Isto faz bem a nós de relembrar o que uma vez aconteceu e que pode nos nossos dias tornar a acontecer. Então eles dizem a igreja dos Tessalonicenses em Deus. Veja, a igreja firmada em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja de Tessalônica, ela não estava firmada ou fundamentada em uma figura humana, em uma pessoa, em uma instituição, em uma religiosidade. Não. Aonde a igreja deve estar fundamentada e edificada é em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Então, pelo primeiro ponto, nós observamos aqui, Tessalônica, a igreja era de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eles curvavam-se diante de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. E eles o saudavam com graça e paz que eles tivessem da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ao lembrar-se da maneira, da conduta, do procedimento que, como eles viviam, no versículo 2 ele diz: sempre damos graças a Deus por vós todos. Ele não disse que dava graça uma vez ou outra, por um, ou por este, ou por aquele. Mas a ação de graças do apóstolo e seus companheiros era sempre. Sempre damos graças a Deus por vós todos. Todos aqueles que estavam irmanados na comunidade da fé em Tessalônica eram alvo do coração, da oração, do agradecimento a Deus por parte de Paulo, Silvano e Timóteo. E diz: sempre damos graças a Deus por vós. Por que dar graças a Deus? Porque foi a ação e o poder de Deus que operou na vida deles, chamando-os a si, libertando e transformando. Então, foi algo feito pelo Senhor, nosso Deus, e o Senhor Jesus Cristo. Portanto, ações de graças é a Deus. Não é um louvor barato à pessoa humana, mas é uma ação de graças diante de Deus, o Pai. Ele diz: fazendo menção de vós em nossas orações. E nas orações, eles sempre faziam referência àqueles irmãos de Tessalônica. Fazer referência daqueles irmãos, daquela igreja, fazia bem
ao coração de Paulo, Timóteo e Silvano, porque eles observavam e viram ali o trabalho que Deus realizou por intermédio deles, estava prosperando, mesmo agora eles estando distantes. Isso significa que aquele trabalho não se tornou dependente de Paulo, de Silvano e de Timóteo. Eles não eram aqueles que detinham o poder sobre aquela comunidade de Tessalônica. Eles a edificaram, foram instrumentos de Deus, mas aquela igreja era uma igreja autônoma, independente de pessoas, porém dependentes unicamente de Deus. A dependência deles era de Deus. E isto Paulo sabia separar muito bem para não querer ter poder e dominar com rigor sobre uma comunidade por ter trabalhado lá um tempo. Ele cumpriu o propósito dele. Passado o tempo, Deus colocou outros para dar continuidade e assim sucessivamente. Esta é a condição em que deve ser a igreja para tornar-se um modelo. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Veja quantas coisas eles começam a lembrar aqui daquela igreja. Lembrando sem cessar da obra da vossa fé. Trabalhar por fé é trabalhar em união e harmonia com o propósito e a vontade de Deus. Não é trabalhar por vista, mas é trabalhar em função do que Deus tem a mostrar. Do trabalho da caridade, quer dizer, o amor também com o qual eles exerciam esse trabalho. E também a paciência da esperança, porque para esperar, tem que esperar com paciência. O salmista deixou registrado: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então nós observamos que precisa-se ter paciência na esperança, mas esperança firmada em quem? No Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Versículo 4, ele diz: sabendo, irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Vocês foram escolhidos por Deus. Deus já os elegeu para ele. Versículo 5. Porque o nosso evangelho, agora ele notifica como o evangelho chegou a Tessalônica. Não foi a vós somente em palavras, palavras frias, vazias, ocas, sem sentido, não. Mas também com palavras, mas também em poder, a unção, no Espírito Santo e com muita certeza, ou seja, convicção, princípios de fé. Como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. A conduta e a presença destes servos de Deus naquela comunidade tornou-se para eles um exemplo. Não havia nada neles que pudesse ser colocado como ponto negativo. A vida, o esforço, a dedicação, o comprometimento, a sinceridade, a fidelidade para com Deus se demonstrou no trato e no cuidado com aquele povo. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Então observe, a vida, a conduta, o exemplo deles foi algo tão significativo que impactou a vida daquela comunidade que aqueles irmãos passaram a imitar o exemplo de Paulo, de Timóteo e de Silvano. Então diz: fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra. Não foi assim com alegria, não, com muita tribulação, mas com gozo perene do Espírito Santo. Embaixo de tribulação, mas a ação, o poder do Evangelho, eficiente, poderoso, trouxe resultados para a vida deles. Foi por isso que Paulo, afirmando aos irmãos de Roma, disse: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que nele crê. Então aqui estava o evangelho pregado em palavras, em poder, no Espírito Santo e com muita certeza. E isto moveu aquelas vidas, de maneira que se fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Então eles tornaram-se também exemplos para outras cidades. Versículo 8. Porque por vós, ou seja, de vocês de Tessalônica, a palavra de Deus soou, ela foi levada pelo vento, levada pelos obreiros, pelos cristãos, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. Aquela igreja tornou-se conhecida em lugares distantes de onde ela estava. Por quê? Por causa da fé para com Deus que se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual foi a entrada que tivemos para convosco. Veja a conduta, o testemunho, os relacionamentos da pessoa que trabalha na obra de Deus. Eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como vocês, dois ídolos que dominavam a vida de vocês, mas agora dos ídolos vos convertestes a Deus. Quer dizer, romperam com os ídolos, abandonaram os ídolos, abraçaram a fé em Jesus Cristo e desfrutaram da salvação. Então ele diz, vos convertestes a Deus para servir unicamente ao Deus vivo e verdadeiro e ter no coração a plena esperança de que dos céus o Senhor Jesus, que foi ressuscitado dos mortos, ele voltará e livrará o seu povo da ira futura, a ira que está por derramar sobre a humanidade. Mas os salvos por Cristo serão libertos, eles terão livramento desta condição. Então, em linhas gerais, estes são os pontos da igreja de Tessalônica. Agora, para fixarmos, vamos observar, pelo menos aqui, 7 pontos aonde a igreja de Tessalônica torna-se um referencial para os nossos dias. Primeiro, a igreja de Tessalônica, conforme observamos e lemos aqui, não era uma igreja fake, não era uma igreja de aparência, era uma igreja que tinha autenticidade, era uma igreja autêntica, original, não era algo para impressionar, era algo real na vida das pessoas. Então, o primeiro ponto que observamos, o primeiro referencial, é que era uma igreja autêntica. Segundo referencial, era uma igreja que se tornou um padrão, quer dizer, um modelo, uma referência, algo que as pessoas podiam observar e fazer o comparativo. O padrão serve para isso. Terceiro referencial, era uma igreja que exercitava a fé, vivia pelo princípio da fé, e esta fé crescia, esta fé alcançava outros lugares. O quarto referencial era uma igreja onde o amor de Deus estava em franca atuação. Eles viviam e relacionavam-se em função do amor de Deus que estava no coração deles. O quinto referencial era uma igreja que tinha uma esperança firme. Esta esperança mantinha-os no caminho em que eles deveriam estar, dentro do propósito e da presença de Deus. Esta esperança era alimentada com a paciência da esperança. O sexto referencial é que era uma igreja eleita, escolhida pelo Senhor. Deus elegeu aqueles irmãos. E
O sétimo referencial é que era uma igreja exemplar. Ela tornou-se exemplo para os fiéis da Macedônia, da Acaia e em todo o mundo. Então vimos aqui, dentro deste capítulo, primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, 7 referenciais da igreja de Tessalônica para os nossos dias. A julgar por este princípio do que diz a palavra de Deus, as igrejas que estão atuando nos dias atuais em que estamos vivendo, elas têm aqui um padrão, um referencial, como que um espelho aonde olhar e ver aonde está de acordo e aonde está havendo a deficiência. Por exemplo, as igrejas de hoje, na sua totalidade, elas são autênticas? Elas são verdadeiras? Ou elas existem com outra finalidade embutida no sentido de religiosidade? Portanto, Tessalônica era uma igreja autêntica. O compromisso deles era com Deus, manifestar a glória de Deus e viver para Deus. Eles tinham autenticidade. Se nos dias em que vivemos, se onde estamos participando, a igreja tem este referencial, esta característica de ser autêntica, então este primeiro quesito já está correspondendo com a igreja de Tessalônica e está no caminho para ser aprovada diante do Senhor e ser um referencial neste mundo que caminha na escuridão das trevas. Será como a luz a alumiar num lugar escuro, para que as pessoas enxerguem aonde está a autenticidade. Segundo, a igreja dos dias que vivemos, ela tem se tornado um padrão ou ela tem sido padronizada pelas ideologias e costumes mundanos que infelizmente têm entrado pelas portas sem nenhuma restrição? A igreja de Tessalônica tornou-se um padrão, um modelo de Deus na terra. Então, dos nossos dias, precisa seguir este segundo referencial. O terceiro referencial de Tessalônica é que era uma igreja que exercitava a fé. Os nossos dias, desta igreja, precisa viver em função desta fé e não pela visão dos olhos, pela visão das coisas, dos bens, dos benefícios, mas viver unicamente em função da fé em Deus, para viver segundo esta fé preciosa. Tessalônica exercia fé. Nos nossos dias é preciso exercitar a fé. Quarto referencial, a igreja de Tessalônica, ela era movida pelo amor de Deus. Dos nossos dias, onde houver uma igreja que seja movida pelo amor de Deus, vivendo este amor na sua pureza, na sua integridade, ela estará correspondendo à igreja de Tessalônica. Onde falta o amor, significa que esta igreja desviou-se da finalidade pela qual ela foi estabelecida. Quinto referencial, Tessalônica era uma igreja que tinha uma esperança viva. Nos nossos dias, onde está a esperança dos cristãos? Eles esperam em Deus, a esperança é viva, é bem-aventurada, é desejada, ou eles já perderam a esperança do encontro com o Senhor e estão enraizados neste mundo governado por toda sorte de situações comprometedoras e contrárias ao propósito de Deus. Sexto referencial, Tessalônica sabia que era uma igreja eleita por Deus. A igreja dos nossos dias precisa ter esta convicção de que ela foi eleita pelo Senhor. Se não houver esta convicção, significa que está fora do padrão. E por fim, o sétimo referencial de Tessalônica é que ela se tornou uma igreja exemplar. Uma igreja que as pessoas podiam ver, olhar, conviver com aqueles irmãos e iam sentir-se alegres, fortalecidos, encorajados, amadurecidos
e recompensados pelo Senhor. A igreja dos nossos dias, ela tem se tornado um exemplo? Que tipo de exemplo tem demonstrado a igreja dos nossos dias? Um exemplo de uma integridade, fidelidade, devoção, sinceridade unicamente a Deus, ou ela está misturada com as coisas deste mundo? Portanto, a palavra de Deus vem a nós para nos despertar e avaliar, analisando ponto por ponto, aonde estamos enquadrados e aonde estamos fora do padrão, para que possamos então saber aonde deve ser feito este ajuste ou este momento de voltar ao princípio de tudo e tornar-se, como Tessalônica, uma igreja referencial para os nossos dias. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.